Existe um momento na vida em que tudo muda. Não porque algo extraordinário acontece, mas porque você finalmente percebe uma verdade que tentou evitar durante anos. Ninguém virá salvá-lo, nem a sorte, nem o destino, nem as circunstâncias, nem mesmo as pessoas que dizem se importar com você. Existe apenas você diante dos seus desafios, você diante dos seus medos, você diante das batalhas que ninguém vê. E quando esse momento chega, a maioria das pessoas entra em desespero. Porque passou a vida inteira acreditando que a felicidade dependia de fatores externos. Que a paz viria quando os problemas desaparecessem. Que a força surgiria naturalmente quando chegasse o momento certo. Mas a realidade funciona de maneira diferente. A vida não pergunta se você está preparado. Ela simplesmente testa você, às vezes com perdas, às vezes com fracassos, às vezes com solidão, às vezes com dores tão profundas que parecem impossíveis de suportar. E é exatamente nesses momentos que o verdadeiro caráter é revelado. Marco Aurélio governou o maior império do mundo e mesmo assim enfrentou guerras, traições e sofrimento. Sêneca viveu cercado de riqueza, mas conheceu o medo, a perseguição e a injustiça. Epíteto nasceu escravo e transformou sua própria dor em sabedoria. Nenhum deles teve uma vida fácil, mas todos descobriram algo que a maioria das pessoas nunca aprende. Os desafios não são seus inimigos, são seus mestres. E hoje você vai aprender 9 lições estoicas que podem mudar completamente a forma como você enfrenta os momentos difíceis. Talvez uma delas seja exatamente aquilo que você precisava ouvir agora. Respire fundo e preste atenção, porque esta mensagem pode transformar a sua vida. A primeira lição é simples, mas poderosa. A dor não é sua inimiga. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando fugir da dor. Evita conversas difíceis, evita riscos, evita mudanças, evita qualquer situação que possa gerar desconforto. Mas existe um problema: aquilo que você evita acaba controlando você. Quem foge da rejeição nunca descobre sua coragem. Quem foge do fracasso nunca aprende a vencer. Quem foge do sofrimento nunca desenvolve resistência. O ferro só se transforma em aço depois de passar pelo fogo. E o ser humano funciona da mesma maneira. Toda dificuldade carrega uma oportunidade escondida. Toda perda traz uma lição. Toda queda contém um ensinamento. O que hoje parece uma maldição pode ser exatamente o que está construindo a sua força. A dor não chegou para destruir você. Ela chegou para revelar quem você realmente é. Quando tudo está confortável, qualquer pessoa parece forte. Mas quando a vida aperta, quando os planos fracassam, quando as pessoas vão embora, quando o medo aparece, é nesse momento que você descobre quem realmente se tornou. A segunda lição é uma das mais importantes do estoicismo. Você controla menos coisas do que imagina. Grande parte da ansiedade humana nasce da tentativa de controlar aquilo que nunca esteve sob nosso domínio. Você não controla a opinião das pessoas. Não controla o passado. Não controla o futuro. Não controla a economia. Não controla o clima. Não controla o comportamento dos outros. Mas controla suas escolhas. Controla sua disciplina. Controla sua atitude. Controla sua reação diante dos acontecimentos. Epíteto dizia que algumas coisas dependem de nós e outras não. Toda sabedoria começa quando aprendemos a distinguir essas duas categorias. Imagine um marinheiro em meio a uma tempestade. Ele não controla o vento, não controla as ondas, não controla a chuva, mas controla o leme, controla suas ações, controla a maneira como responde ao caos. Na vida acontece exatamente o mesmo. O problema é que muitas pessoas passam tanto tempo tentando controlar a tempestade que esquecem de aprender a navegar. A terceira lição é algo que poucas pessoas compreendem. Sofrer uma vez é inevitável. Sofrer 2 vezes é uma escolha. Uma traição acontece uma única vez. Mas algumas pessoas revivem essa traição durante anos. Uma humilhação dura alguns minutos, mas permanece na mente por décadas. Um fracasso acontece em um determinado momento, mas continua sendo alimentado muito depois de ter terminado. O acontecimento causa dor, mas a repetição mental causa sofrimento. Muitas vezes não estamos sofrendo pelo que aconteceu. Estamos sofrendo pela história que continuamos contando para nós mesmos.
A mente revisita feridas antigas. Revive situações encerradas. Repete conversas que já terminaram. E transforma um momento ruim em uma prisão permanente. O passado não pode ser alterado. Mas você pode decidir parar de carregá-lo. A quarta lição é dura, mas necessária. A adversidade revela o seu verdadeiro caráter. Qualquer pessoa parece forte quando tudo está funcionando. Quando o dinheiro está entrando. Quando o relacionamento está bem. Quando os planos estão dando certo. O verdadeiro teste acontece quando tudo sai do controle. É fácil sorrir durante os dias bons. Difícil é manter a postura durante os dias sombrios. Mas é justamente nesses momentos que você descobre sua verdadeira força. Uma árvore que cresce protegida do vento desenvolve raízes frágeis. Mas aquela que enfrenta tempestades cria uma base profunda. Com os seres humanos acontece exatamente a mesma coisa. As dificuldades não surgem para enfraquecê-lo. Elas surgem para fortalecer suas raízes. A quinta lição pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida. Você não é aquilo que aconteceu com você. Muitas pessoas transformam suas dores em identidade. Dizem que são assim por causa da traição, por causa da rejeição, por causa da infância difícil, por causa dos fracassos. Mas existe uma diferença enorme entre carregar uma experiência e se tornar essa experiência. Você não é sua dor, não é seu erro, não é seu passado. Você é aquilo que decide fazer com tudo isso. A história pode explicar quem você foi, mas não determina quem você será. Todos possuem cicatrizes, mas alguns usam essas cicatrizes como desculpas, enquanto outros as transformam em combustível. A sexta lição é um lembrete que poucos gostam de ouvir. O tempo não tem piedade. Enquanto você guarda ressentimentos, o tempo continua avançando. Enquanto você espera o momento perfeito, o tempo continua avançando. Enquanto você vive preso ao passado, o tempo continua avançando. Os dias passam, os anos passam, as oportunidades passam, e nada pode ser recuperado. Marco Aurélio escreveu que não devemos viver como se tivéssemos 1000 anos pela frente. Porque não temos. A vida é limitada, e justamente por isso ela possui valor. O que você faria diferente se realmente entendesse que o tempo é seu recurso mais precioso? Quantas preocupações deixariam de fazer sentido? Quantos medos desapareciam? Quantas decisões seriam tomadas imediatamente? A sétima lição é extremamente poderosa. Você tem o poder de redefinir sua história. Os fatos existem, mas a interpretação pertence a você. Duas pessoas podem passar pela mesma situação. Uma se torna amarga, a outra se torna sábia. Uma vê apenas sofrimento, a outra encontra aprendizado. Uma se considera derrotada, a outra se considera fortalecida. O que muda? A narrativa, a forma como escolhemos interpretar aquilo que vivemos. Talvez o seu maior erro não tenha sido um fracasso. Talvez tenha sido um treinamento. Talvez aquela perda não tenha sido uma destruição. Talvez tenha sido um redirecionamento. Talvez aquilo que você chama de fim tenha sido apenas o começo de algo maior. A oitava lição fala sobre liberdade. Desapegar não é perder, é se libertar. Grande parte do sofrimento humano nasce do apego. Apego ao passado, apego às expectativas, apego às pessoas, apego às versões antigas de nós mesmos. Mas tudo muda, tudo passa, tudo se transforma. Resistir a esse fluxo só aumenta a dor. Segurar algo que já deveria ter partido é como carregar um peso desnecessário durante uma longa caminhada. Quanto mais você insiste em segurá-lo, mais difícil a jornada se torna. O desapego não significa frieza. Não significa esquecer. Significa apenas aceitar que algumas coisas cumpriram seu papel, e agora precisam seguir seu caminho. A nona e última lição é talvez a mais importante de todas. Seu próximo passo é tudo o que importa. Não importa quantas vezes você caiu. Importa quantas vezes decidiu levantar. Não importa quanto tempo perdeu. Importa o que fará com o tempo que ainda possui. Não importa quantos erros cometeu. Importa a decisão que tomará hoje. Muitas pessoas ficam paralisadas esperando motivação. Mas a motivação raramente vem primeiro. A ação vem primeiro. O movimento vem primeiro. O primeiro passo vem primeiro. E depois a confiança aparece. Depois a força cresce. Depois os resultados surgem.
Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Precisa apenas dar o próximo passo. Porque ninguém constrói uma vida extraordinária de uma vez. Ela é construída dia após dia. Decisão após decisão. Escolha após escolha. E agora quero que você se lembre de uma última coisa. Talvez a vida esteja difícil neste momento. Talvez exista uma batalha que ninguém conhece. Talvez você esteja carregando um peso em silêncio. Mas não se esqueça, o mesmo fogo que destrói a madeira forja o aço. Os desafios não vieram para acabar com você. Vieram para revelar sua força. Vieram para desenvolver sua disciplina. Vieram para construir sua resistência. A vida continuará testando você. Isso nunca mudará. Mas existe algo que sempre estará sob seu controle: a maneira como você responde. E quando um homem domina sua própria mente, não existe tempestade capaz de derrubá-lo. Porque quem aprende a governar a si mesmo, torna-se mais forte do que qualquer dificuldade. E é exatamente aí que nasce a verdadeira filosofia de ferro.